relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Quero ler a escritura de Coríntios. Nós estamos falando sobre a trombeta, né? Estamos falando também sobre a voz. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, verso 7. Para que os irmãos observem essa escritura. 1 Coríntios capítulo 14, verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, eu tenho destacado, em cada culto, algumas palavras dentro disso. Essa palavra inanimadas, inanimada é muito... Ela é uma palavra que devemos ater a isto, ao significado desta palavra inanimada. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som. Então, ele dá um exemplo, seja flauta ou com a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, observe o culto de domingo. Não domingo, acho que foi o culto que eu falei sobre
a responsabilidade do ministério de Paulo, né? Quando Paulo, ele falando sobre a obrigação, né, do chamado dentro da responsabilidade, quando ele fala, ai de mim se eu não, né? Ai de mim se eu não fizer isso, né? Qual que foi a escritura que eu li sobre isso? Vocês podem me ajudar? As meninas aí podem me ajudar? Qual foi a escritura? Só para que vocês possam me ajudar aí. Quem que anota aí? Foi... Está em Coríntios também, né? Coríntios 9, Coríntios 9, eu só quero que vocês vejam a conexão. Coríntios 9, verso 16, né? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí no versículo 24, né? Então ele começa a falar, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Aí ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. O daquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro não como a coisa incerta. Então eu usei essa palavra incerta, né? Essa palavra incerta, conectando com, se a trombeta der um som incerto, né? E conectando que tem que ser um som distinto. Então ele fala que não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Não como batendo no ar. Então, conectando essas duas coisas, né, que estamos meditando, nós vamos ainda falar um pouco mais, então, dentro deste ano aqui, terminar este ano, falando sobre esta voz como de trombeta. Esta voz como de trombeta. Em meio a tudo que está acontecendo, para depois nós vamos, o ano que vem, se Deus permitir, continuar falando, né, nos parágrafos vindouros. Amém? Mas nós vamos orar antes de continuar a falar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade, em saber que o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado, Pai. E aqui estamos de pé pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. E sabemos que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, Senhor. E queremos agora meditar em Tua palavra, a porção deste dia, e agradecer e pedir que Teu Espírito possa tomar o controle em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Veja bem, então, eu quero que os irmãos observem algo, né? Como que o profeta fala nesta mensagem, a festa das trombetas, né? Nesses pequenos parágrafos que lemos, encerrando, né? Como eu disse, vamos encerrar este ano nessas palavras do profeta, do parágrafo 135 até o 143, né? Que é uma folha que depois nós vamos entrar no parágrafo 144, que aí sim ele vai começar a falar de Apocalipse 8, 7. Por isso que eu disse, eu não vou entrar em Apocalipse 8, 7, que fala sobre as 7 trombetas. Para falar sobre as 7 trombetas, né, então o profeta faz um alicerce aqui, mostrando primeiro para nós as eras, os selos, e depois, né,
que ele mostra as eras e os selos, então ele começa a mostrar o significado de trombeta. Trombeta, o significado de trombeta. Então nós batamos bastante nessa tecla para entender, falamos bastante sobre isso, o que significa trombeta, né? E depois ele fala sobre falamos sobre as duas trombetas, sobre os toques e o que isso significa nos dias de hoje. Então, no parágrafo 140, né, 138 até o 140, nós usamos um culto para falar sobre o Pedro e o lobo. Foi o último culto, né? Vocês lembram, né? Aonde nós também falamos um pouquinho sobre está no ritmo certo. Saber, né? Está no espírito do compositor. Está no espírito do compositor que escreveu o livro. E os diretores, né? Os diretores, está no espírito do compositor. Saber, né? O ritmo de acordo com a folha da música. E ver toda essa sinfonia. Ele disse, para sabermos exatamente, nesta grande sinfonia, a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem executada. Então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Então, irmãos, é uma sequência que o profeta vai levando para mostrar para nós e um quadro. Isso é uma revelação que vai sendo dada. Então, nós vimos isto, por isso que é bom assistir, rever o culto, assistir de novo o culto. É bom assistir porque senão acaba que a gente tem que ficar repetindo, voltando, né? E eu quero seguir para frente. Aí no parágrafo 142, ele diz, agora você observe, a trombeta é para chamar o povo. A trombeta é para chamar o povo a uma reunião. Então, se a trombeta, nos dias de hoje, tem um significado, essa trombeta está chamando o povo a congregar-se para algo. Algumas vezes, né, isto anunciava uma pessoa importante. Aí ele dá o exemplo assim, como com José. Eles soavam a trombeta e José aparecia, a qual é um símbolo, aí ele disse, da grande trombeta da qual falamos, que foi lido em Isaías, a qual chegaremos daqui a pouco. Daqui a pouco vamos chegar nesta a grande trombeta, singular, né? Quando aquela bandeira for levantada, ele está citando aqui Isaías, né? Isaías lá, que diz, quando aquela bandeira for levantada lá em cima, então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada, e todas as nações se reunirão em Jerusalém, e isto é quando o milênio começa a grande trombeta. Aí depois da grande trombeta, então, ele disse, nós vamos falar sobre esta grande trombeta. Aí ele começa, então, no parágrafo 144, falando sobre a festa das trombetas, Apocalipse 8, 7. Todos entenderam até aqui? Eu quero colocar aqui, irmãos, algumas coisas mais sobre a trombeta. Eu penso que precisamos entender um pouquinho mais sobre o que significa a trombeta no espiritual. Por isso, né, eu estava vendo algumas mensagens
aonde o profeta fala o que significa a trombeta no espiritual. Quero que vocês vejam, né, que, primeiro, na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, o profeta fala algo aqui que me chamou a atenção. Quero colocar isto aqui bem devagar, na mensagem Apocalipse, capítulo 5, deixa eu ver se aqui é segunda parte. O profeta fala aqui, no parágrafo 49, ele fala o seguinte: se as meninas colocarem lá no parágrafo 49, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 49, olha o que ele disse. Quantos pentecostais estão aqui? Levante as mãos, correto? Vocês pentecostais, há poucos anos atrás, Deus realmente caiu sobre vocês e vocês começaram a falar em línguas. Isto é correto. Mas o que o diabo fez? Ele se aproximou e deu uma personificação carnal daquilo. Ele fabricou algo que não estava correto. Fez com que as pessoas descessem e falassem em línguas, fazendo-as dizer certas palavras e coisas para fazê-las falar em línguas, e assim por diante. E homens vivendo com a esposa de outro homem. Então, você vê que a pessoa pode falar em línguas, pode ter esses dons e está vivendo em adultério. Por isso que o profeta disse, essa não é a evidência de se ter o Espírito Santo. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? E todos os tipos de coisas, e todas as classes, alguns deles bebendo, fumando e tudo mais, permaneciam falando em línguas. Vocês estão compreendendo? Então, ele está dizendo, alguns deles fazendo o quê? Bebendo, fumando, andando com a esposa de outro homem, quer dizer, em adultério, em prostituição. Vocês estão entendendo? Olha isso aqui. Fazendo todas estas coisas. Aí o profeta faz uma pergunta: para que fizeram aquilo? Para que fizeram aquilo? Para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto para o povo. Eu não sei se vocês não conseguem entender isso. Faz um esforço aí para entender. A trombeta verdadeira, para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto para o povo. Diz, quem pode se preparar para a batalha? Porque as pessoas olham, e vê, as pessoas agindo dessa forma, e ainda tendo estes sinais, e ainda tendo essas maravilhas. Isso que ele está dizendo. Os pentecostais. Então, o que o diabo fez?
para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto. Vocês vão entender isso. A trombeta verdadeira. Nós sabemos que a trombeta verdadeira, aqui, é a trombeta do Evangelho. Dar um som incerto para as pessoas. Dar um som incerto. Se dá um som incerto, ele diz, quem vai se preparar? No próximo parágrafo, deixa eu ver o que ele fala. Então, ele diz, então, quando isso surgiu, ele vai dizer, agora, nós temos pessoas na audiência, há um que ficou na minha frente ali em cima no Canadá. Então, o profeta vai dizer algo aqui, até Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Eu devo estar aqui com Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ver se eu estou com essa mensagem aqui. Apocalipse capítulo 4. Mas aí eles vão colocando para mim ali. Pode colocar na tela aqui. Ele vai dizer assim, olha como que a trombeta, ele está dizendo, para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto. Ele disse, como que eles fazem isso? A trombeta verdadeira produzir um som incerto. Aí ele vai dizer assim, no parágrafo, ele vai dizer assim, então, quando isso surgiu, agora nós temos pessoas na audiência, há um que ficou na minha frente ali em cima no Canadá, ora, os agentes o apanharam como um homossexual. O que ele era? Está dizendo, ele disse, ora, Deus me deu o dom do discernimento. Disse, aleluia, eu tenho. Agora, o Senhor me disse que alguém aqui chamado João, tivemos uma pequena mulher aqui certa manhã, voltou ali, vocês recordam? Voltou ali, ela disse, o Senhor me deu o mesmo dom. Dizendo assim, não, eu também tenho o dom de discernimento, eu também tenho um dom de discernimento. E eu disse, bem, ela disse, eu gostaria de ter uma chance para provar isto. Eu disse, aí está a plataforma. E vocês viram o que aconteceu. Apenas um monte de psicologia. Mas, quando vocês viram a irmã Sinider chegando, ele disse que ela tinha artrite, aquilo terminou com isso. Quando a irmã Sinider tinha, eu disse, não é isto que está errado com a mulher. Eu disse, ela caiu e quebrou seu quadril. E eu disse, ela não está nem mesmo ficando de pé ali. Naturalmente, a irmã Sinider não ouvia muito bem. Olha só, não ouvia muito bem. E ela disse, e o que ela tinha? Eu creio, era um tumor em seu estômago. O algo errado, assim, eu disse. E isto é o que é. Assentado aqui, falando aos irmãos o tempo todo. Então, mas isto é apenas para mostrar à igreja, esta é uma comparação carnal. E o que aquilo faz? Isto faz a verdadeira trombeta, é isso que ele está dizendo, faz a verdadeira trombeta produzir um som, o quê, irmãos? Incerto. Os personificadores que vêm. Quem que vai se preparar?
Por isso que você tem que conhecer o som. Ele tem que ser distinto. Paulo disse, eu corro não com a coisa incerta, mas corro com a coisa certa. Eu não fico dando soco ao ar. Tem que ser palavras inteligíveis. Então ele começa ali. Agora, quando eu estava no Canadá, eles apanharam aquele sujeito que subiu ali e disse, bem no meio de um grupo de noruegueses. E ele disse, o Senhor me disse que há alguém aqui, uma multidão 10 vezes maior do que esta. Alguém chamado John, talvez Jones, John, disse, bem aqui, eu creio. Ele disse, não, está bem aqui em algum lugar. Naturalmente, ele tomou, no país da Noruega, 90% deles são Peterson, Carson, né, John, Jones e ora, certamente. Então, o profeta está dizendo, quando ele disse assim, tem um aqui no nosso meio que chama John ou outros nomes, né, como está ali, ele disse que na Noruega, 90% deles é isso. É como dizer assim, viu, tem uma Maria no nosso meio, tem um João no nosso meio. São nomes comuns, né? Até então, né? Comuns. Então, uma multidão de 10 mil pessoas, uma multidão grande, se fala assim, tem uma Maria no nosso meio. Será que vai acertar ou não? Será que vai acertar, irmãos? Vocês estão ouvindo? Vai ou não? É isso que eu quero que vocês entendam o que ele está explicando ali. Uma pessoa estava ali fazendo exatamente isso. Vê? Então, ele com certeza tinha que entrar ali em algum lugar. Então, o Senhor me disse a respeito de alguém com problemas nas costas. Eu sinto minhas costas doendo. Qualquer um, ele disse, qualquer um que foi criado através das Escrituras sabe que isso é psicologia. Dizer que, se eu falar assim, tem alguém com dor nas costas aqui nesta noite? Eu sinto que tem alguém que tem dor nas costas aqui nesta noite. É isso que ele estava dizendo. Eu tenho um discernimento aqui que tem alguém que está com sono aqui nessa noite. É isso aí. É isso que ele está explicando. Mas veja, ele disse, o que aquilo provocou, irmãos? Ele disse, presta atenção, o que aquilo começou a provocar entre as pessoas? Fazendo a trombeta certa, dá um som incerto. Mas veja, o que aquilo provocou então? O homem foi apanhado, bem ali por quem? Pelo FBI daqui. Foi enviado para lá e o apanharam lá em cima, a polícia real montada. E a associação ministerial chegou para mim e disse o que aquele homem era? Um homossexual. E eles disseram, ora, provavelmente uma Umbranda seja a mesma coisa. Então, eu quero que vocês meditem para vocês. Não, a Umbranda é a mesma coisa. Você já ouviu eles falarem assim, os pastores são todos a mesma coisa. Não é assim? Para mim, igreja é tudo a mesma coisa. Eu já ouvi, pastor para mim é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa? Não. Mas por que tem esses que faz essas coisas? Fazendo a trombeta verdadeira, dá um sonido incerto para as pessoas. As pessoas ficam confusas. Quem que vai se preparar? É isso que eles falaram. O irmão Brana seja a mesma coisa. Esta é exatamente a maneira que isso sucede. Vê? O que isso está fazendo? Eu quero que vocês prestem atenção. O que isso está fazendo? Dando à trombeta um som incerto. Dando à trombeta um som incerto. Exatamente. Esta é a maneira que tentando fazer as coisas assim para produzir um som
incerto. Este é o trabalho que Satanás faz. Esse é o trabalho que Satanás faz. Olha que som está produzindo. Então, eu disse para a igreja, eu parei um pouquinho nesse parágrafo, nessa página 19, né, falando um pouquinho mais sobre o significado de trombeta, trombetas. Até que ele fala aqui, né, sobre uma grande trombeta. Onde fala de trombeta, trombetas, sinfonia, maestro, regente. E nós estamos aprofundando um pouquinho mais sobre ouvir este som. Ouvir este som. Então, Satanás está, irmãos, tentando, este é o trabalho dele, tentando fazer a coisa assim para produzir um som incerto. Agora, veja bem, um som incerto. Você vai observar, irmãos, que lendo, né, na mensagem reconhecendo seu dia e sua mensagem, quero que vocês vejam isso aqui. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Parágrafo, aqui eu coloquei aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, parágrafo, creio que é o parágrafo 150, deixa eu ver. Não é reconhecendo que eu vou usar. Eu vou usar Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Vocês colocam aí para mim. Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 160. Olha como que vai encaixar perfeitamente nisso aqui, ó. O profeta começa a falar no parágrafo 149, ele fala assim, ó: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Havia uma voz que chamou. Ó, que voz! Ó, eu não posso me afastar disso. Aquela voz daquele atrás dele. Então ele olhou ali embaixo e ele lhe mostrou todas as eras da igreja. Porque ele estava nas eras da igreja. Os 7 castiçais de ouro. Então, ele ouviu aquela voz, depois que cessaram as eras da igreja, aquela voz deixou a terra e subiu. Quando ele chegou na glória, ele ouviu dizer: suba aqui. Eu vou lhe mostrar o que acontecerá daqui em diante. Ó, que coisa. Aquela voz. Vamos falar daquela voz nesta noite. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer. Lembra que nós falamos, essa voz como do que? De trombeta. Ajuntando, reunindo, falando, né? Essa voz como de trombeta. Aí ele disse, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4. Ó, todos nós sabemos o que ela vai dizer. Antes de lermos isso, não é? Será que nós podemos dizer amém? Nós sabemos o que ela vai dizer em Tessalonicenses 4. Nós sabemos o que vai acontecer. Olha o que ele vai dizer. A trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo
ressuscitarão. É isso correto? Você olha lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a voz, aquela voz era a voz de Cristo. É isso correto? A voz de Cristo. E a trombeta de Deus soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, ao encontrar ao Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém. Convocará a igreja. Então, esta voz que Elias ouviu, mansa e suave, falando com ele. Esta voz como de trombeta. Por que como de trombeta? Porque nós aprendemos e sabemos que a trombeta servia para juntar Israel lá no Antigo Testamento. Então, hoje, esta voz, como de trombeta, nós sabemos o que é essa voz. Nós somos treinados para ouvir essa voz. Ela está chamando. Ela está reunindo o povo novamente. Agora, o que o diabo quer fazer? O diabo quer fazer a trombeta dar um som incerto. Então, o que as pessoas estão ouvindo? Um som incerto. A trombeta verdadeira, mas vocês vão ver que nós vamos chegar lá já. Porque vocês vão ver que tem, irmãos, nas Escrituras, algo que me chamou a atenção em 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Deixa eu ver se é aqui 4. Não é 4, né? É o... Deixa eu voltar lá no som. Deixa eu voltar lá. Que eu estou no 2 Coríntios, né? Deixa eu voltar lá. 1 Coríntios capítulo 14, verso 7. Coloca para mim aí o significado, para eles ver, de inanimadas, que eu pedi já. Inanimadas. Animado e inanimadas. Porque eu vou ler aqui. Por que Paulo estava dizendo da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, as coisas inanimadas que fazem som, vocês vão ver, eu quero conectar isto profundamente nesta noite, que inanimado que nunca teve ou que deixou de ter vida. Nunca teve ou que deixou de ter vida. Quero aplicar isto para com a palavra. Porque a palavra só tem efeito se ela tiver vida. Se ela for vivificada. A letra mata, o Espírito vivifica. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia é letra. É a letra. A palavra é a letra. A mensagem é a letra. Mas para ela, irmãos, para ela ter, como é que eu posso dizer? Para ela ter, como é que diz? Eficácia. Para ela ter eficácia, para ela produzir efeito, ela tem que estar misturada, disse Paulo, com a fé. Ela tem que estar misturada com a fé. Vocês observem isso. Senão a pessoa só está com a letra e vira um intelectual.
se ela tiver só com a letra, irmão, se tiver com a letra, com a trombeta, porque a trombeta, ela produz o quê, irmãos? Som. A trombeta produz som. Mas ele disse aqui, se a flauta, ele disse, se a cítara não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Agora, quem toca a flauta? Quem toca a trombeta? Tem que ter um agente ali. Por exemplo, eu vou continuar aqui depois ali, mas eu gostaria de não deixar escapar isso para a igreja. Na mensagem O Sétimo Selo, no parágrafo dessa mensagem, O Sétimo Selo, ele fala algo aqui, no parágrafo 354, ele disse, no dia em que assentei aquela pedra fundamental ali, e coloquei isto ali, eu escrevi ali o que ele me mostrou aquela manhã numa visão. Instes a tempo e fora do tempo, repreendas com toda a longanimidade e doutrina. Sempre tem que ter, irmãos, longanimidade, mas tem que ter repreensão. Tem que ter paciência, mas sempre tem que ter doutrina e, junto com ela, a repreensão. Vocês entendem o que significa isso? Tá. Longanimidade. Então, repreendas com todo o quê? A longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina. A sã doutrina. Sã de, né? Entenda. Sã de sadia, né? Sã de, né? De pura. Mas o que eles vão ter? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, juntamente como doutores, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, seus desejos. E serão desviados da verdade. As fábulas. Culto, irmãos, reuniões como desta forma que estamos ouvindo aqui, eu considero, nós tivemos culto de ação de graça, não tivemos aqui? Teve pregação, não? Nós viemos para fazer o quê? Nós não viemos para agradecer? Obrigado, irmãos, obrigado pelas crianças, obrigado pelas famílias, encantamos. Hoje não é culto de ação de graça. Hoje é outro tipo de culto, é outro sacrifício. Então, o profeta está levando o seguinte, ele disse, eu coloquei a pedra fundamental lá, e ele mostrou isso lá numa visão para mim. Ele disse que viria um tempo em que eles não iam querer, né, a sã doutrina. Esse sofrer aqui, eles não iam querer a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme os seus desejos, eles iriam amontoar para si, né, homens conforme doutores conforme os seus próprios desejos, como disse o profeta, né, na mensagem, né, pode continuar aí mesmo, como eu estava lendo aqui na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, o profeta fala assim,
Eles querem um pastor que lhes fale coisas agradáveis. Ele disse assim, eles querem um pastor que lhes falem de coisas agradáveis. Isso que quer dizer assim, então eles vão atrás de doutores conforme os seus desejos. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito Santo que vai obedecer ao Espírito Santo sobre a plataforma, que vai pregar exatamente como ela é. Como João disse, põe o machado à raiz da árvore e deixa as lascas caírem onde tiverem de cair. A maioria das igrejas hoje colocará aquilo para fora do seu púlpito. Isto é certo. Virá uma separação. Sempre faz isso. Eles querem, Deus não gosta de comprometedores. Deus não quer que sua igreja se pareça com o mundo. Ele não a quer atuando como o mundo. Ele não quer ter nada com o mundo, apenas pregar o evangelho ao mundo e chamar aqueles. Deus quer separadores. A igreja quer misturadores. A igreja quer misturadores. Eles querem um pastor que não vai ser tão duro com eles. Eles querem pastor que vai dizer coisas boas e que não vá até o fundo e lhes arranque o couro fora. Vocês estão ouvindo, igreja? Está ouvindo, irmã? Está ouvindo, irmão? Eles não querem pastor que... Isso, irmãos, quem que está falando isso? É eu ou é o profeta? Olha lá, vocês estão lendo lá? No parágrafo 38 eu já estou, irmã. Pode deixar, eu pedi para deixar. Eles querem um pastor que não vai ser tão duro com eles. E lhes dizer coisas boas, e que não vá até o fundo e lhes arranque o quê? O couro fora. Irmão, é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Ele disse, nós precisamos de vinhos fortes, não de erva de gatos. Isso é para bebês. O que nós precisamos é de uma transfusão de sangue do poder do Espírito Santo para limpar o mundo da igreja, da vida de pecado. Mulheres, homens, professando o cristianismo, indo a danças, festas mundanas, apostando, fumando, dançando, mulheres cortando seus cabelos, usando shorts, calças, todo tipo de coisa assim, e sendo chamado de cristãs, de cristãos. Ele disse, há uma fraqueza em algum lugar, mas não está no poder de Deus. É um som incerto. É um som incerto, porque o som certo está aqui, não está, irmãos? Esse aqui é o som certo. Esse aqui é para preparar o povo para o arrebatamento. Esse aqui é o evangelismo do tempo do fim. Mas vocês vão ver, escuta só. Ele disse assim, há uma fraqueza em algum lugar, mas não está no poder de Deus. Ou está em seu púlpito, ou em você. Num deles. Aonde que está o problema? Como eu disse esses dias aqui, é a responsabilidade do pastor pegar a erva que a ovelha vai comer e vai matar ela e fazer o quê com aquela erva, irmão? Quem ouviu a mensagem? Fazer o quê? E lançar fora. É responsabilidade do pastor zelar por aquela alma. É responsabilidade zelar pelo rebanho. Ele disse, e tem que tirar lasca. Nós não aprendemos aqui que nós somos pedras? Sim, qual que é o valor da pedra? Ele disse,
A pedra só tem valor na mão de quem? Do talhador, que está talhando. Está tirando uma lasca aqui, está tirando uma lasca ali, mas está dando forma naquela pedra. Agora o profeta vem e disse o que ali, ó. Eles querem ajuntar doutores conforme os seus desejos. E serão, agora eu vou chegar lá, e serão desviados da verdade para onde? Para as fábulas. E tenho visto estas duas árvores, junto às quais eu estive fazerem essas mesmíssimas coisas. Isso mesmo. E aí estamos. E isso é verdade. Agora, lembre-se, permita-me exortá-lo novamente. Não diga obrigado a ninguém, de modo algum. Não diga, pense que de algum ministro ou alguém, algum homem mortal, que haja algo bom nele, porque não há, não me importa quem seja ele, não há nada de bom em um homem algum. Isso mesmo. Agora o que ele vai dizer? Tá, mas não há? Não. Se houvesse, aonde que ele vai colocar? Preste atenção aqui agora. Acompanhe. Tá. Se houvesse uma porção do que ele está dizendo ali? Uma porção do quê? De trombetas aqui. Então ele está chamando esses homens do quê? Do que ele está chamando? De trombetas. Se são trombetas, são animadas ou inanimadas? Vocês captaram? São animadas ou inanimadas? Então diga, inanimadas, que Paulo está dizendo. Se houvesse uma porção de trombetas aqui, e uma delas tivesse de tocar certa música. É o homem, né? Quem que é a trombeta? Quem que é a trombeta, irmão? É o homem. Essas trombetas são perfeitamente mudas. É o indivíduo que pode tocar o quê? A trombeta. Que sabe o que vai fazer. Que pega o quê, irmãos? A trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isso. O som, olha, irmãos, aqui que está. O som vem de uma inteligência por detrás dela. Isso mesmo. De modo que todas as trombetas são iguais. Então, o que o diabo faz com a trombeta? Faz ela dar som incerto. Tá. Então, tem uma inteligência por detrás daquela trombeta que está fazendo aquela trombeta dar um som incerto. Por isso, a verdadeira trombeta dando um som incerto por causa de uma inteligência que está aqui. Então, o profeta disse que aqueles homens que estavam fazendo, irmãos, a psicologia, não, tem um John aqui, tem um Pedro aqui, tem alguém com dor nas costas aqui, né? Ele disse, aquilo ali é personificação. É o diabo fazendo a trombeta verdadeira, dando um som o quê? Incerto. Por isso que ele disse, o FBI pensou que a trombeta, né, em outras palavras, a trombeta chamada William Branham, era a mesma coisa. Era ou não? Não era. Porque a inteligência que estava por detrás lá era uma inteligência divina, de Deus. E a outra era uma inteligência diabólica. Vocês estão captando isso, igreja? Olha só. Prestem atenção. O som vem de uma inteligência por detrás dela. Isso mesmo. De modo que todas as trombetas são o quê, irmãos? Iguais. Todos os homens são iguais. Todos os cristãos são iguais. Não há grandes homens entre nós. Nós não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs. Todos iguais na mesma categoria. Não somos grandes. Um
não torna alguém maior que o outro em nada que fizer. Não, Senhor, mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que somente ter uma vida em comunhão, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos entenderam isto agora? Quantos entenderam isto? Então veja, irmãos, como que falar de trombetas? O profeta falando aqui de trombetas vai muito além do que apenas nós olharmos superficialmente. Por isso que ele disse aqui, ele estava dizendo aqui, voltando ao nosso parágrafo aqui, né? Agora observem, a trombeta é para chamar o povo a uma reunião, a congregar-se para algo. Algumas vezes isso anuncia uma pessoa importante, como José. Eles soavam a trombeta e José fazia o quê? Aparecia. A qual é um símbolo da grande trombeta. Quem é esta grande trombeta? É uma pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Essa grande trombeta. Quem é essas outras trombetas? Que é a trombeta do Evangelho. E o que é, irmãos, que nós vamos entrar? As 7 trombetas. Tudo tem um significado. Por isso que o profeta disse que a mensagem que lemos aqui, quero ler mais um pouco aqui. Quero colocar isto aqui, irmãos, de forma que vocês possam... Eu estava lendo a mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, né? Vocês lembram? Falando sobre a voz. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João suba, é a mesma voz que convocará a igreja. Agora o que ele vai dizer aqui, ó. Também, a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Nós estamos lá em Tessalonicenses. A mesma voz de quem, irmãos? A mesma voz do arcanjo. Aí ele vai dizer assim, ó, Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Quem que é a voz do arcanjo? Cristo. Veja. Ó, aquela voz da trombeta de Cristo, que convocou João para subir, a mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro? Ele falou em alta voz. Ele não disse assim, Lázaro, saia para fora. Lázaro, sai para fora. Isto o chamou da morte. E ele respondeu, aqui estou. E ele surgiu dos mortos, depois de estar morto em seu corpo apodrecido. Aquela mesma voz disse para João, suba aqui. E eu lhe mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pois a trombeta. O que é uma trombeta? Olha a pergunta lá. O que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e convocou para subir. Ele ouviu a voz como, vocês estão entendendo? Como uma trombeta. Agora ele disse, suba aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Suba aqui, veja como será a ressurreição. Será no momento, num piscar de olho. Aquela voz de som claro. Não, irmãos, um som confuso. Paulo disse, não um som incerto, um som claro. Você vai ouvir o evangelho claro. Amém. Não, irmãos, cheio de confusão. Aleluias! Por isso que o profeta disse, em uma de suas mensagens,
que o mestre, ele fala, o mestre não traz confusão, ele disse. Quem já ouviu ele falar isso? O mestre, ele descomplica as coisas, ele disse. Se as meninas acharam, ele disse, o mestre não traz confusão. Um pastor, ele apacenta as ovelhas. Cada ofício desse, irmãos, ele tem algo claro, igreja, algo claro. Lembra que ele disse que aquele leão vinha descendo, né? E o profeta estava olhando por que as ovelhas estavam lá agitadas dentro do aprisco. Quem lembra de dizer sobre isso? E ele pegou o seu binóculo e olhou. Por que a ovelha estava agitada? Porque havia um leão deslizando. Você lembra, irmãos? Estava deslizando. Vocês estão compreendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Aquele leão estava deslizando, disse o profeta. A ovelha estava um pouco agitada, porque ela tinha um instinto, ela tem um instinto dentro dela. Mas Davi disse, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. A palavra te consola. A palavra tira a agitação. A palavra tira a confusão. Ela não traz confusão. Pode ter um monte. Vem a palavra. Ela tira aqui, ó, ela esclarece aqui. A palavra, irmãos, a trombeta que dá um som certo, o povo fica preparado, o povo fica em posição, o povo fica tranquilo. Só ouvir o som do evangelho, como nós falamos aqui, é só ouvir, é jubileu. Pode soltar as enxadas, pode soltar o enxadão, pode voltar para a sua herança, pode voltar, é jubileu. Pode voltar. Ele disse, todo verdadeiro judeu sabia que aquele som era um som de liberdade. Como nós cantamos, ouço o som de liberdade, é jubileu, outra vez. É distinto, não é de confusão. Irmãos, preste bem atenção. O leão vinha, disse o profeta. Mas quando ele olhou, tinha um pastor ali. O pastor bate com o cajado, não é, irmãos? Na pedra. Quando ele bate lá com o cajado, né, com a vara ali, ele está dizendo o que para a ovelha? Eu estou na porta. Fica tranquila que o lobo... Por isso que Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele me leva em verdes pastos. Leva-me a águas tranquilas. Você tem que ter segurança nisso. Por isso que eu disse, ele fala, creio que é na mensagem, Rebeca, vocês que estão procurando. Cadê a Rebeca? Vocês que estão procurando aí. Né? Ele fala assim, o ofício do pastor, irmãos, ele apacenta o rebanho. Entendendo? O missionário, que é a mesma coisa do apóstolo, ele tem a sua função. O profeta tem a sua função. O mestre tem a sua função. O evangelista tem a sua função. Por isso que ele disse, será no momento, no piscar de olho, aquela voz de som o quê, irmãos? Quem está acompanhando? De som claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz do quê, irmãos? De convocação. Deus, diga, ajude-me a ouvi-la naquele dia. Nós não estamos aprendendo que tem um monte de vozes aí? Ajude-me a ouvir. Como eu sempre disse, eu sei como um mortal. Rudinei, né? Eu sei que há um
uma grande porta negra colocada diante de mim. Igreja, irmãos, vocês têm que observar. Nós temos, eu sempre tenho dito isso, esta porta negra diante de você é chamada do quê? Morte. Ela está diante de cada um de nós. Talvez seja muito forte o que eu vou dizer, mas é a realidade. Eu falei para minha esposa, você sabe o que se chama realidade? Você parou para prestar atenção no que se chama realidade? Porque existe realidade e existe ilusão. A questão é, eles não querem pastor que lhes fala a realidade das coisas. Eles querem pastor que ilude, que vive uma vida iludindo. E outras palavras, que empurra, só vive empurrando com a barriga. Não tem uma expressão forte assim, né? Por isso que o profeta disse, se você vai num médico, e o médico dá um diagnóstico que você está com câncer. Aí, o que acontece às vezes? Ele não fala para você. Às vezes ele conta para os familiares. Vocês já viram isso acontecer? Quem que já viu? Não é isso? Você vai querer contar, não contar? Às vezes ao pai, às vezes à mãe, às vezes ao esposo, à esposa. Às vezes, né, não é generalizando. Olha, é assim. Qual que é o conselho que o profeta fala para fazer? É contar ou não contar? Por que contar? Por que contar, irmãos? Para quê? Para que contar, irmã? Para que, irmão? Para que contar, irmãos? Porque ele fala assim, ó, você não deve temer o câncer. Você tem que ter fé. Se não te conta, aquele câncer vai te corroendo, e você não sabe o que você tem. Diz, não, deve ser uma dor de estômago, deve ser uma dor disso, deve ser, você tem que ter fé para expulsar aquele espírito maligno. Então, você viu, é isso. É mais ou menos assim, igreja. Às vezes eu falo para você responder, para que você aprenda. É mais ou menos assim, ó. A irmã chegou no profeta, ele disse, você está vivendo em adultério, você tem que confessar para o seu marido. Mais ou menos assim. Se eu confessar para o meu marido, ele o quê? Ele me mata. O que o irmão Brando falou para ela? De qualquer forma, você está morta. Isso, irmãos, é ser realista. Isso é ser realista. De qualquer forma, você está morta. De qualquer forma, você está morta. Mas tem uma saída. Amém? Tem uma saída. Vocês estão entendendo? Tem uma saída. Tem uma saída. Por isso que o profeta está dizendo aqui, ó, todos aqui, eu vou dizer, pode ser, irmãos, que Deus nos guarde, ou que, pode ser que nós tenhamos uma vigília aqui com um caixão aqui. Não morreu o irmão Geraldo hoje? Não morreu a esposa de um pastor no Natal? No Natal agora, morreu muita gente. É que você não se deu conta. Enquanto você estava lá, ia com alegria, tinha gente velando a esposa. Tinha gente velando o filho. Tá, dizer isso é chocante, irmãos. Mas é o que o profeta disse aqui, ó. Eu sei que há uma grande porta negra colocada diante de mim, é chamada o quê? Morte. Todas as vezes, diga junto lá, todas as vezes que meu coração bate, estou uma batida mais próxima daquela porta. Tá, amanhã nós vamos estar mais longe ou mais perto dela? Mais perto. E se é a última batida sua? Não sei. Em alguns desses dias, eu terei o quê? Eu terei que entrar ali. Sempre citei isso, né, irmão? Mas eu não quero ser o quê, irmãos? Mas eu não quero entrar como um covarde, falando alto. E o quê? E gritando, ai, meu Deus! Não. Eu disse, não, eu quero entrar como? Eu quero entrar ali
envolto no manto de sua justiça. E, sabendo disto, sabendo o quê? Pois eu o conheço no poder de sua ressurreição. Aleluias! Será que foi desta forma que Abraão foi sacrificar Isaac? Ele estava diante da porta da morte. Ele tinha que entrar naquela porta com o seu filho. Ele tinha que colocar o seu filho lá dentro daquela câmara escura. Mas ele sabia que do outro lado a porta seria aberta novamente e a fotografia seria revelada, disse o profeta. Amém? Ele disse que um dia o quê, irmãos? Que um dia, quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos. Quando ele me convocar para aparecer no alto, quando o quê, irmãos? Quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Aleluia. Se estiver vivo, eu serei transformado em um momento, num piscar de olhos. Irei com o restante deles, subirei para encontrar o Senhor nos ares. Aquela trombeta de Deus soando, clara, alto, isto será o mesmo na sua vinda. Não há nenhum som incerto em relação a isto. Não havia nada incerto para João quando ele ouviu aquela voz dizer o quê? Suba aqui. Ele subiu. Amém. Quando Lázaro morto na sepultura, sua alma viajando por 4 dias em alguma parte, eu não sei onde ela estava, e eu não acho que algum de nós saiba onde ele esteve. Isso não faz diferença. Ele apenas fez uma convocação ao homem que tinha vermes em sua pele, comendo seu corpo, fedendo na sepultura. Aquele claro som do quê, irmãos? Claro som da trombeta. Disse: Lázaro, sai para fora. Claro som de trombeta. Essa voz do Evangelho, irmãos, ela é distinta, ela é clara. Ela é, irmãos, ela é realmente um som distinto. Ele fala com você. Ali um homem morto, podre. Aí ele vai dizer assim, presta atenção que não vamos chegar ali. Se sacudiu e saiu da onde? Da sepultura andando. Nada incerto em relação àquilo. Existe alguma coisa incerta? Existe, irmão? Nada incerto ali. É a mesma coisa nessa noite. Vamos ouvir? Amém. Quando um claro som de voz diz: pecador, arrependa. Você ouviu essa voz? Você ouve essa voz, pecador? Pecador, arrependa, eu te darei vida eterna. Você escuta a voz, claro. Arrependei, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a convocação. Nada incerto em relação a isso. Eu sou testemunha que isto é a verdade. Existem outras testemunhas, milhões delas através do mundo hoje, que são testemunha que isto é a verdade. Quando a Bíblia chega, as palavras de Deus, escuta aí, irmão, escuta. Cada palavra de Deus é uma trombeta. Vê como que as pessoas são muito superficiais em ver as trombetas?
Cada palavra de Deus é o quê, irmãos? É uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. A trombeta do Evangelho. E quando ela soa, é a verdade. Quando ela diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não há nada incerto em relação a isso. Ele é o mesmo. Sim, Senhor. Vocês ouviram? Cada o quê, irmãos? Cada palavra. Cada palavra. Cada palavra. Mais sim um pouquinho, irmã. Cada palavra. Cada palavra de Deus é uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. Tá, mas o que significa trombeta? Um chamado. O que significa trombeta? Uma voz te chamando para algo? Uma voz dizendo para você pare. Uma voz dizendo para você continue lutando. Você escutou essa voz? Você escutou essa voz? Como de trombeta dizendo, não desista, continua lutando. Você escutou essa voz? Seguirei lutando até chegar ao supremo chamado. Estarei firme em Cristo. O caminho é o quê? É um caminho estreito, mas pelo prêmio correrei, de aceitar-me um dia ao seu lado, quando lá eu chegar. O profeta disse para nós, o som incerto, irmãos, para nós, o som incerto é esse: venha para Cristo e acabou os seus problemas. Acabou as suas lutas. Aceite Jesus e fica livre. Vai entrar num piquenique. Esse é um som incerto. O som certo é esse. Ele disse, desde o momento que você aceitou a Cristo, você foi recrutado para uma batalha. Um soldado para batalhar. O som certo é esse. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Coloque o capacete da salvação. Coloque o sapato na preparação do evangelho da paz. Coloque a couraça. Ele disse, use o escudo. Ele disse, para que possais estar firmes. Por quê, Paulo? Porque a sua luta é contra a carne. Porque a sua luta é contra o vizinho. Não, ele disse, a sua luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. É uma batalha espiritual. São espíritos, são demônios. 24 horas. 24 horas. Irmão, se eu falar para você, o sonho que Deus me deu hoje, eu não falei para ninguém. Mas eu orei para uma irmã hoje, acabei de orar, Deus me deu um sonho, e eu vou confessar para vocês. Deus é minha testemunha. Eu nunca sonhei algo em minha vida que eu tive assim uma interpretação. Eu sonhei algo hoje e veio a interpretação do sonho. Eu orei, Deus me deu um sonho e eu vi a coisa nítida. Eu não falei nem para minha esposa, estou confessando aqui. Nunca falei. Deus me deu um sonho. Eu nunca, irmão, tive essa experiência. Eu orei, dormi. Uma irmã precisava de uma resposta, eu orei, dormi, disse a resposta para ela, eu disse baseado no sonho que Deus me deu.
certinho o sonho que Deus me deu. Certinho, 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 certinho. Essa trombeta não falha. Porque não é o homem, ele disse, não é o homem, é a inteligência que está por trás do homem. Você deve saber, como um verdadeiro israelita, o som da trombeta. Você é um israelita espiritual? Quantos aqui se consideram um israelita espiritual? Então você é treinado a ouvir a trombeta. Porque em Israel, eles eram treinados a toque de trombetas. As crianças eram treinadas a toque de trombetas. As criancinhas já sabiam, esse é o toque tal, esse é o toque tal, esse é o toque tal. Eu creio nisso, irmãos. Nossos filhos, dentro desta mensagem, estão sendo treinadas a ouvir a esta voz final desses últimos dias. Sai dela, povo meu! Não adianta, irmãos, vir com uma trombeta dando um som incerto. Você vai dizer, as minhas ovelhas não... Ele disse, não vai seguir a estranho. Não, esse toque está incerto. Esse toque está incerto. Esse toque é estranho. Não é o toque distinto que nós acostumamos ouvir. Está estranho. Não adianta vir disfarçado. Não adianta. Os eleitos jamais serão enganados. Pode falar em línguas. Pode profetizar. Pode ter milagres. Como disse o profeta. Pode, irmãos. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Não é isso. Escuta o som. A sua vida fala mais alto. Olha a vida. Escuta o som. Você é treinado a ouvir o som. Você é treinado a ouvir o som. Olha o nosso profeta. Olha o nosso profeta. Ele pregou a mensagem de respeito, não pregou, irmãos? Ele disse, você deve respeitar. Se você não respeita o homem, respeita quem? Quem lembra desse som? Amém. Se você não pode respeitar o homem, respeita quem? Ele disse, respeita o dom. Quando você vê alguém falando mal de um ministro, irmão, é um som incerto. É um som incerto. Quando você vê alguém falando mal de um ministro, é um som incerto. Pois o profeta disse que Davi não falou mal de Saul. Cortou a orla do vestido de Saul, doeu. Ele prega na mensagem, ele disse, nunca toqueis no ungido do Senhor. Não toqueis no ungido do Senhor. Aí quando você vê um som assim, alguém ridicularizando, alguém fazendo, como é que diz? Chocarrice, acho que é, chacota. Chacota. Você já viu o profeta falando isso? Você já viu o profeta fazendo isso? Gracejo, né? Chocarrice. É um som incerto. Alguém disse certa vez, parece uma brincadeira, não soa como brincadeira. Às vezes a gente pensa certas coisas. Há muito tempo atrás eu ouvi alguém contando isso. Não sei se é verdade. Se alguém foi pedir água numa casa, ou café, uma água, a mulher veio, né? Um gole de café e deu na xícara para ele.
E ele, com toda aquela, aquele enjoamento, vamos dizer assim, aquele, não queria beber normal, porque de repente, vai que não lavou bem e tal. O lugar onde toma, sempre ali, foi tomar do lado do pegador, da alça da xícara, assim, tomar. Aí tinha uma criancinha junto ali, a filha da mulher. Só bebe o café igual a mãe bebe. Aonde que a mãe bebia? E onde que ela gostava de beber? Bem no cantinho. Ele foi tentar beber no cantinho, A filha só bebe o café igual a mãe bebe. Igual a mamãe bebe. Tem muito mãe, pai e filho assim. Dessa forma. Não adianta se disfarçar. Não adianta se disfarçar. É como disse o profeta Samuel, disse para Saul, Acho que foi Saul. Aqueles bois lá berrando, mugindo lá. Você matou tudo? Matei tudo. Você fez o que o Senhor mandou você fazer? Fiz. E aqueles bois mugindo lá, o que é aqueles bois lá? Então, eu deixei uns vivos para sacrificar o Senhor. Saul, foi a ordem que Deus deu? Deus falou para você matar alguns e deixar alguns vivos? Foi essa? Ele disse, mata tudo, não deixa nada. Você desobedeceu, Saul? Não, eu deixei para dar para o Senhor. Irmãos, eu vou terminar aqui. Cada palavra de Deus é uma trombeta. O que acontece? Vamos ver se vocês estão captando. A palavra de Deus, sem a vida nela, ela é o quê? Inanimada. Tem que ter uma inteligência por detrás. Então, Paulo disse, a letra mata, o espírito vivifica. Então, por isso que o profeta diz, eles pegam a verdadeira trombeta e faz ela dar um som incerto. Por isso que o profeta disse, tem que haver uma inteligência por detrás para que ela dê o som certo, para que o povo esteja preparado. Irmãos. Amém? Vamos colocar em pé. Talvez nós não saia desse parágrafo, mas para mim está sendo muito edificante. Está para você sendo edificante? Você está aprendendo um pouquinho sobre o que é trombetas? Cada palavra de Deus é uma trombeta. A voz de trombeta é Cristo. Me chamarás e eu ouvirei. O profeta disse, a mesma voz. Você está treinado a ouvir esta voz. Feche seus olhos neste momento. Pai bendito, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Pai, mais uma vez nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela resposta das nossas orações. Obrigado, Pai. Obrigado, nesta noite, por nossos ouvidos ouvir, como diz a palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o homem, mas é a inteligência por detrás. É o que tem sustentado estes irmãos, estas famílias, e que tem nos guardado, Pai. Obrigado, Senhor,
Por isso que nós tivemos o culto de ação de graças aqui. E agora estamos tendo este culto, nos despertando, nos chamando, falando conosco, nos congregando em Cristo. Obrigado, Pai, por termos ouvido este som, chamando. Que coisa maravilhosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos amam ao Senhor nesta noite? Preste bem atenção. Quando a palavra fala com você, ela fala de várias formas, de várias maneiras. Cada palavra é uma trombeta, não é? Então o que a palavra está dizendo para você? Qual que é o som certo para você nesta noite? Que você pode dizer, eu ouvi a palavra dizer para mim. Você já ouviu a palavra dizer para você, a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Você já ouviu essa palavra? Quantos ouviram isso? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você ouviu esse som? Então, se o diabo vier dizer, não adianta orar, você vai dizer para ele, não, o som certo é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesse mundo tereis aflições. Não é assim que diz a palavra, tereis aflições. É a sinfonia, né? É a sinfonia. Você está ali ouvindo cada mover da batuta do diretor, né? Isso que está passando na sua vida, se estou passando isso, Senhor, algum propósito tem, mas a batuta vai mudar, né? O ritmo vai mudar. Amém? Você vai mudar junto. O certo é que quando ele chamar, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficar vivos serão transformados. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um.